Muito boa noite para todos e muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. A razão da nossa existência é a autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo. E neste curso, que foi organizado por verdadeiros mestres iluminados, nos ensina os passos para chegar à autorrealização que chegou ou que chegaram esses mestres. Apenas esses seres podem nos mostrar o caminho. Quem conhece o caminho pode mostrar o caminho. Alguém que não conhece um endereço, um lugar, não pode nos levar a esse lugar, porque não conhece. Então, assim como é aqui no mundo físico, é também nos mundos internos. Quem conhece os mundos internos, quem conhece as dimensões, pode ensinar outros a acessar essas dimensões. Quem conhece a si mesmo pode ensinar outros a conhecer-se a si mesmo. Quem criou os corpos, quem despertou a consciência, pode ensinar outras pessoas a despertarem a consciência também. O despertar da consciência não acontece intelectualmente, não é algo que aconteça do dia para a noite, não é algo que aconteça ouvindo, recebendo informações através dos 5 sentidos. O despertar da consciência só pode acontecer com o trabalho sério, consciente, sobre os 3 fatores. Trabalhando com a morte psicológica, que é eliminar os defeitos psicológicos. Trabalhar com as energias sexuais de forma positiva, transmutando tais energias. E trabalhar com o 3º fator, que é entregar estes ensinamentos a todas as pessoas que queiram, de forma gratuita e com outros requisitos mais que nós vamos compreendendo no decorrer destas conferências. Hoje vamos passar o tema número 11 do temário de 50 conferências, que nós chamamos fase A. E o tema número 11 é intitulado Como se fabrica ou como se cria alma e espírito. Então, de acordo com o título, nós rapidamente vamos deduzir então que nós não temos alma, que não temos espírito. E assim é realmente. Nós somos uns desalmados. Precisamos criar a nossa alma e o nosso espírito. Nós temos um princípio de alma que, a partir desse princípio, nós daremos o início à criação da alma. Então, o princípio de alma está na nossa psique, é a nossa essência aprisionada, a nossa essência engarrafada nos defeitos psicológicos. O princípio de alma está na nossa psique, está na nossa essência. A nossa psique é a própria princípio de alma. Então, o que é alma? Alma
é um conjunto de poderes, forças, faculdades, virtudes. Então, são virtudes que nós que temos latente na nossa essência. Então, nós compreendemos e ensinamos que a nossa essência, aquilo que nós temos de puro em nós, está aprisionada nos defeitos psicológicos. Então, é essa essência que nós vamos liberar para, então, criar a alma. Então, a nossa essência está aprisionada nesses defeitos psicológicos que nós temos 97% da nossa essência aprisionada nos defeitos psicológicos, nos eus, no ego. Esse ego se manifesta em nós de formas sutis, através dos nossos centros. Os nossos centros são o centro intelectual, os pensamentos, o centro emocional, as nossas emoções, se manifesta através do nosso centro motor, que é a nossa fala e os nossos movimentos. Também se expressa através dos nossos instintos, que está no centro instintivo, os instintos sexuais, enfim. E também pelo centro sexual. Os desejos sexuais, o desejo de fornicação, se expressa, a luxúria se expressa através do centro sexual. Então, os defeitos são o contrário das virtudes. Então, esses defeitos aprisionam a nossa essência e aprisionam as nossas virtudes. Então, para que nós adquiramos uma virtude, precisamos eliminar um defeito. Se nós eliminamos um defeito, surge a virtude contrária a esse defeito. Por exemplo, se nós eliminamos o defeito da ira, vai surgindo. Nós vamos eliminar aos poucos esse defeito. Todos os defeitos nós vamos eliminar aos poucos. Não se elimina um defeito em uma cajadada só. Os defeitos se eliminam por detalhes, por pequenas partes. Então, cada parte do defeito que nós vamos eliminando vai liberando uma porcentagem, ainda que pequena, da essência. Nessa essência estão as virtudes. Então, se nós eliminamos o defeito da ira, por exemplo, vai surgir então a virtude da mansidão, que é exatamente o oposto da ira. E assim, vamos eliminando o defeito da ira, vamos enfraquecendo, vamos fracionando e liberando a essência. Então vai surgindo cada vez mais a mansidão. Se nós eliminamos, por exemplo, o defeito do ódio, vai surgir o contrário do ódio, o amor. E isso também é aos poucos. Não se faz a eliminação de um defeito assim, como dissemos, em uma cajadada só. Então, as virtudes são exatamente o oposto dos defeitos.
Os defeitos são os 7 pecados capitais e à medida que vai se eliminando os defeitos, morrendo psicologicamente, negando a si mesmo, vamos liberando a essência. Então, nessa essência estão as virtudes, estão os poderes, estão as faculdades. Tudo de bom está na essência. Então, como a essência está presa, não se expressa em nós as faculdades, os poderes, as virtudes. Se expressam os defeitos. Nós reagimos contra uma pessoa, se ela nos fala algo que não nos agrada, nós reagimos. É o nosso ego, é o nosso defeito reagindo. Então, as virtudes estão presas, são latentes em nós, porém estão presas no ego. E precisamos eliminar o ego, negar a nós mesmos, morrer psicologicamente para liberar a essência e assim se expressar a virtude. Os poderes também, a mesma coisa. Nós temos latentes poderes que estão na nossa essência. O poder sobre os 4 elementos. Então, à medida que vai se eliminando os defeitos, também vai se recuperando os poderes. As faculdades do mesmo processo. A faculdade de sair em corpo astral consciente, a faculdade da intuição, da clarividência, da polividência, da clareaudiência, também se adquire ao eliminar o defeito, se libera a essência e as faculdades também vão naturalmente se expressando, porque nós estamos tirando o ego do trono e vamos colocar no trono, então, a nossa essência. Nós podemos dizer que dentro de nós, no nosso interior, existe um trono. E esse trono está ocupado pelo ego, pelos defeitos psicológicos. Então precisamos destronar o ego para colocar no trono, então, a essência, a pureza, a bondade, a sabedoria. Então, este trabalho é um trabalho lento, gradual, dependendo de como cada um de nós faz a morte psicológica. Então, nós vamos dar continuidade assim. Então, é preciso criar os corpos que vão vão formar então a nossa alma. Então, para criar os corpos é preciso então trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento espiritual, que é sexual, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. Então, para criar esses corpos, é preciso então trabalhar contínuo, fazer um trabalho contínuo e persistente com os 3 fatores.
Então, o fator nascer é o trabalho com as energias sexuais. Trabalhar entre um homem e uma mulher no sexo sem a fornicação, quer dizer, sem o derrame das energias sexuais, sem a ejaculação do sêmen e sem chegar ao orgasmo no caso da mulher. Então, para fazer isso, é preciso ter recebido o ensinamento, é preciso receber esses ensinamentos. Então, muitas pessoas procuram esses ensinamentos, muitas pessoas têm inquietudes espirituais, querem saber a razão da sua existência, para que vive. Então, poucas pessoas encontram. Então, de 1000 pessoas que procuram saber a razão da existência, uma encontra. Então, essa pessoa encontra a razão da existência e precisa, então, trabalhar sobre os 3 fatores. Porque a razão da nossa existência é a autorrealização íntima do ser, e se chega à autorrealização apenas trabalhando com os 3 fatores. Não se chega à autorrealização lendo, ouvindo, recebendo informações pelos 5 sentidos. É preciso praticar internamente, intimamente, esses 3 fatores. É preciso deixar de fornicar e transmutar as energias sexuais através dos cordões, esses cordões que circundam a coluna vertebral. São 2 cordões que se cruzam e compõem então o caduceu de Mercúrio. A energia sexual circula por esses cordões e desperta então um fogo no tribene, que é no início da coluna vertebral. Então, esse fogo vai subir pela coluna vertebral e vai criar, então, dessa forma, criar os corpos. Então, para transmutar a energia, é preciso liberar a energia primeiramente, e se libera a energia com a morte psicológica. O defeito está aprisionando a energia, está aprisionando a nossa essência. Então, precisamos eliminar o defeito, resgatar a essência, para então transmutá-la e fixar na coluna vertebral. E assim criar esses tais corpos. Para isso, a pessoa precisa então receber o ensinamento e precisa começar a praticar esses ensinamentos. Começar um trabalho sério de prática desse ensinamento. Morrendo psicologicamente, eliminando os defeitos psicológicos, esses defeitos que se expressam através dos nossos centros, liberando a essência para então transmutar no sexo, na união sexual de um homem e uma mulher. Então, essa união deve ser estável, não é uma união flexível, é uma união estável que deve acontecer em um casal que estejam os 2 dispostos para trabalhar com as energias sexuais, com esse objetivo. Então,
De 1000 pessoas que procuram o ensinamento, apenas uma encontra. As outras se enredam, se perdem nos labirintos de teorias, nas seitas, escolas, falsas escolas, intelectualismos, e esses ensinamentos parecem bonitos, têm a aparência de bonito, porém não ensinam os 3 fatores. E para chegar à autorrealização, para chegar a fazer esse trabalho, é preciso nascer, é preciso morrer e é preciso sacrificar-se pela humanidade, entregar o ensinamento de forma gratuita, o ensinamento completo, o ensinamento puro. Então, quando a pessoa começa a trabalhar, ela vai equilibrar os centros da máquina humana, os 7 centros. Equilibrar o centro intelectual, o centro motor, o emocional, o instintivo e o sexual, para que esses centros trabalhem cada um com a sua respectiva energia. Então, ao equilibrar os centros, vai trabalhar então com o nascimento espiritual, na alquimia, no sexo, e assim vai começar a criar os corpos. Vai regenerar o corpo físico, regenerar o corpo vital, vai criar o corpo astral solar, o corpo mental e o corpo causal. Então, a criação desses 5 corpos, a regeneração do físico, do vital, a criação do corpo astral, a criação do corpo mental e do corpo causal corresponde à alma humana. Esta é a alma humana, a criação desses corpos. Corresponde à alma humana. Então, é preciso, então, nesse trabalho, existe uma simbologia que diz que devemos inverter o curso das águas. Inverter o curso das águas. Que as águas fluam de forma inversa. Então, quando se refere em águas, está se referindo à energia sexual. Então, o curso normal que temos hoje das águas é a ejaculação, que essas águas caem, se derrama a energia sexual. Então, o curso das águas é para fora, para baixo. Então, inverter o curso das águas significa deixar de perder a energia sexual, deixar de ejacular, deixar de chegar ao orgasmo e fazer com que essas águas subam. Então, inverter o curso das águas. A água simboliza a energia sexual. Então, deixamos de fornicar, deixamos de perder energia e vamos transmutar a energia com um cônjuge estável do sexo oposto naturalmente, unicamente com um cônjuge que seja um cônjuge estável. Então, esse trabalho vai dar início então à criação dos corpos. Vai regenerar o físico, o vital, vai criar o corpo astral, o mental e o causal. Então, quando se cria um corpo, quando se cria, por exemplo, se regenera o corpo físico, se recebem poderes
porque está criando a alma, e a alma é poder. É poder, é virtude, é faculdade, é força. Então, quando se regenera o corpo físico, quando se cria o corpo físico solar, se adquire o poder sobre os gnomos e pigmeus da Terra. Se adquire esse poder. Quando se cria o corpo vital solar, se adquire o poder sobre as ondinas e as nereides das águas. Se adquire, se recupera esse poder. Na verdade, se recupera novamente, porque nós tínhamos esse poder e quando criamos o ego, nós perdemos esse poder. Então, se recupera o poder. Com cada corpo que se vai criando, se recupera o respectivo poder. O corpo físico, o poder sobre a terra, os gnomos. O corpo vital sobre as águas, sobre as ondinas e as nereidas. O corpo astral, quando se cria o corpo astral, se readquire o poder sobre o fogo, sobre as salamandras do fogo. Então, quando se cria esse corpo vital, se recebe uma espada. Nos mundos internos, se recebe uma pequena espada. Uma pequenina espada. Então, essa espada é o resultado do fogo. É o resultado de ter despertado o fogo no interior da pessoa, do iniciado, podemos já dizer. Então se recebe essa espada pequenina. E na medida em que esse iniciado vá trabalhando sobre si, com os 3 fatores, transmutando a energia sexual, eliminando os defeitos e sacrificando-se pela humanidade, essa espada vai aumentando de tamanho e vai aumentando os poderes. Os poderes vão se acentuando cada vez mais e mais. Então, essa espada vai crescendo aos poucos. Então, quando se cria o corpo astral, vai se ter então o poder sobre o fogo, sobre as salamandras do fogo. Já quando se cria o corpo mental solar, que nós temos esses corpos astral, mental e causal, nós temos esses corpos de forma lunar, de forma um princípio, e temos que torná-los solares. Então, quando cria o corpo mental, se recebe o poder, se recupera o poder sobre sobre o ar, sobre os silfos e sílfides do ar. Se recupera o poder sobre o ar. Se pode dominar o ar. Então, quando vai se criando o corpo astral, vai sair em corpo astral consciente a hora que queira, a hora que quiser, o dia que queira, vai sair em astral consciente. E vai poder visitar todos os astros e todos os planetas. Então, com o corpo mental, vai ter acesso ao mundo mental. Vai ter acesso, então, vai dominar o ar, os silfos e sílfides do ar. Continuando o trabalho, vai criar, então, o corpo causal, ou o corpo da vontade solar. Quando se cria esse corpo, o iniciado se converte em um homem verdadeiro, porque na realidade nós, seres humanos, não somos homens,
somos um animal intelectual. Não temos as características internas de homens, só temos aparência de homem, porém não somos homem, somos um animal intelectual. Então, quando cria o corpo causal, ou corpo da vontade solar, se converte em um verdadeiro homem. Então, esse é o homem verdadeiro, quando cria o corpo causal. Então, aí nesse estágio, já essa espada já cresceu bastante, já aumentou o tamanho e o poder. As faculdades também já cresceram bastante. E ao criar esse corpo, precisa escolher entre dois caminhos. Precisa escolher o caminho direto, que é o caminho que leva ao Cristo, que leva ao nascimento do Cristo íntimo, do Cristo interno, do Cristo individual. Então, precisa escolher o caminho direto, não deve escolher o caminho do Nirvana, que é um caminho que na verdade se estanca. O iniciado não progride, só vai continuar progredindo, crescendo internamente, se escolher o caminho direto, o caminho do Cristo. Então aqui fica formada a alma humana, com a criação desses 5 corpos, a regeneração do físico vital, criação do astral, mental e o causal. Fica formada então a primeira tríade, que é a alma humana. Então, ao criar a alma humana, vai-se então religar. Aí é o processo do religamento, do religare, da religião, que vai voltar a ligar o humano ao divino. O humano se diviniza e o divino se humaniza. Então ficam unidos. Então essa união da alma humana com o espírito, porque o espírito, a alma divina, a alma humana vai unir-se à alma divina, que a alma divina é Budi. Então, a união da alma divina com a alma humana, ou da humana com a divina, é a segunda tríade. Essa tríade é o espírito. Então, essa tríade é o espírito. Então, essa Atman, Budi e Manas. Então, a união da alma humana com essa segunda tríade conforma o espírito. É o espírito. E só é possível chegar à criação dessa alma humana com o trabalho dos 3 fatores. Não há outro caminho, não há outra saída, não há outra saída, não existe outra saída. A criação só é possível através desse trabalho, do trabalho com os 3 fatores. O nascimento, que é sexual, deixando de fornicar, transmutando as energias sexuais, invertendo o curso dessas águas que atualmente elas fluem para baixo e para fora. Nós perdemos as nossas energias, abusamos das nossas energias. Então vamos inverter esse curso
dessas águas, das energias, fazer subir. E isso se faz com um cônjuge do sexo oposto, no trabalho da união sexual sem fornicação, que as águas, ao invés de fluírem para baixo, fluam para cima, para dentro e para cima. E com o trabalho de morte psicológica, com a morte se elimina o defeito psicológico e libera a essência. Ao liberar a essência, vai então transmutar essa energia sexual, que é a essência é a própria energia sexual. Vai transmutar e vai criar esses corpos, vai regenerar os corpos físico e vital e criar o astral, o mental e o causal. Então, com a morte, só com a morte é possível liberar o material, a matéria-prima para construir a alma e o espírito. E isso se adquire trabalhando também com o terceiro fator, que é levando este ensinamento a outras pessoas, compartilhando isso de forma espontânea, de forma livre, de forma respeitando o livre-arbítrio das pessoas, sem interesse nenhum, sem esperar nada em troca. Então, com isso, vai se criar a alma, que é a alma humana, e vai então unir com a alma divina, e assim vai fica criado o espírito. Então, essa alma, como dissemos, nessa alma estão as virtudes, as faculdades, os poderes, as forças. A própria força para fazer esse trabalho está na nossa essência. Então, o que temos que fazer é dedicar, colocar a nossa essência a trabalhar nos três fatores, de forma contínua, de forma persistente. Só assim será possível criar a alma, liberando a essência. Então, se libera a essência fazendo o trabalho de autoobservação. Nós vamos colocar a nossa essência a observar o que acontece no nosso centro intelectual. Vamos ver, examinar os nossos pensamentos, o que pensamos, o que planejamos. Se isso é um pensamento do nosso ser, do nosso Pai, nós devemos alimentá-lo. E se não é, nós vamos concluir então que é um pensamento que surge de um ou outro defeito psicológico. E com isso nós vamos então pedir à nossa Divina Mãe Kundalini que elimine esse defeito. Ela eliminando o defeito, que nós compreendemos e reconhecemos que é um defeito, nos arrependemos de ter esse defeito, de ter criado esse defeito, e pedimos a morte. Então, a Mãe Divina vai eliminar o defeito e vai liberar a essência. Essa essência é a matéria-prima para transmutar na alquimia, no sexo, e assim ir criando a nossa alma, criando os corpos. Então, o trabalho com os três fatores deve ser integrado, deve ser equilibrado,
Não basta trabalhar na alquimia, não basta transmutar, porque precisa liberar a essência para ter o que transmutar. Se não se libera a essência com a morte, não tem material para transmutar. Não tem material para criar os tais corpos. E os méritos do coração se adquire com o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, que é o amor pelos demais. Se nós encontramos esse ensinamento, nós devemos procurar levar a outras pessoas, convidar outras pessoas para que também encontrem esse ensinamento e possam trabalhar sobre si, possam aprender a trabalhar sobre si e também chegar ao objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. Esta é a conferência Como se fabrica alma e espírito. E o nosso contato, aí na página temos os nossos contatos e temos um link que direciona a um grupo no WhatsApp. Então, o nosso número WhatsApp é este aqui, ó. 55, Brasil, 62, a região, 991 92 9355. Então, é este o nosso número. 6255 é o Brasil, 991 92 9355 é o número do nosso WhatsApp. Muito obrigado a todos e até a próxima.